Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, diz assim o texto: Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que lhe propôs Jesus: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Apenas esse texto, quero que o Senhor sempre aplique a sua palavra ao nosso coração, alargando o nosso entendimento, aprofundando as verdades da fé, sobretudo para que elas possam ser materializadas com concretude existencial no chão de cada dia. Um dos filmes de ficção, né, que eu mais gosto, e talvez também do gênero de aventura, é aquela série Mad Max, que é estrelada pelo fantástico ator Mel Gibson. E em 1985 saiu o terceiro episódio da série, chamado Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. E foi também estrelado nessa ocasião pela cantora Tina Turner, que fazia um personagem no filme. O Mad Max trata de um cenário assim apocalíptico, numa pós-explosão nuclear, portanto as cidades viraram escombros e os sobreviventes vivem como se fossem assim ermitões, em comunidades precárias, em lugares totalmente esmos. E em especial nesse filme há uma cena que me chamou muito a atenção. Uma comunidade de crianças que havia sobrevivido a um acidente de avião e, portanto, os pais haviam deixado elas para irem procurar algum lugar que tivesse qualquer resquício de civilização, e elas ficaram abandonadas numa espécie de um oásis, e os pais jamais retornaram. Portanto, essas crianças, elas cuidaram a si mesmas, aqueles que eram um pouco mais velhos, cuidaram dos bem pequenos, e aí tudo que eles constroem, o fazem apenas sobre os resquícios daquilo que haviam aprendido. Portanto, alguns fragmentos de imagens, algumas ideias longínquas sobre o que seriam as cidades, são cenas e são flashes que ficaram, e dentre essas cenas e esses resquícios, a imagem do comandante do avião. Talvez nos momentos assim, né, de desespero, quando o avião está caindo no deserto, elas gravaram a imagem desse comandante e idealizaram que ele seria, portanto, um libertador, que no dia que esse comandante voltasse, eles seriam então libertos daquele lugar, encontrariam os pais, poderiam voltar a ser felizes novamente. Portanto, imagine um lugar onde as pessoas crescem sem conexões com a cultura, nem com os conhecimentos formais mais avançados, né? E onde crenças vão se desenvolvendo, mitos vão sendo construídos, existe essa figura totêmica, né? Essa figura iconoclasta desse capitão que seria o libertador, e eles inclusive guardam alguns objetos do avião como se fossem objetos de culto, e passam a relembrar e a fazerem celebrações em torno dessas crenças. É como se fosse uma construção de uma fé primitiva, de um tipo de religião primitivo, né?
Pois bem, aí quando Mel Gibson, que é o personagem do Mad Max, chega nessa comunidade, elas imediatamente identificam a figura dele, as roupas que ele está usando, com aquela imagem construída, né? Aquela imagem que foi projetada no inconsciente, inclusive coletivo, deles como sendo o libertador. E aí ele começa a tentar, de alguma forma, mostrar que ele não é essa figura que eles construíram. E começa a tentar desconstruir alguns mitos, algumas ideias equivocadas que elas se apropriaram. E é uma cena interessante, uma parte do filme se passa em torno disso, porque isso me lembra muito o cenário religioso e, sobretudo, o cenário religioso do nosso tempo. Olha, meus irmãos, com toda a franqueza da minha alma, se Jesus estivesse hoje entre nós, se ele entrasse na esmagadora maioria das igrejas que se dizem cristãs, ele se depararia com uma fé e com um tipo de espiritualidade que não tem absolutamente contato com nada daquilo que ele ensinou. Seria constrangedor para muitos líderes, ditos pastores, apóstolos, bispos, evangelistas e profetas e mestres, ouvir da boca de Jesus que aquilo que eles estão fazendo não tem nenhum contato com a verdade das Escrituras, nem com aquilo que o Pai nos comunica na encarnação do Filho, o projeto de espiritualidade proposto na implantação do reino de Deus e os valores aos quais o Senhor nos convida a praticarmos. A impressão que eu tenho, olhando para algumas celebrações de comunidades de fé, é que eles construíram, a partir do sincretismo, da mistura, com várias expressões de espiritualidade, algo como se fosse um Frankenstein espiritual. Juntaram pedaços de doutrina, misturaram crenças do Velho Testamento com o Novo, se apropriaram de utensílios e de objetos pseudo-sacralizados e imantados, fizeram uma leitura tão perversa e tão distante da verdade, daquilo que nos ensina a palavra do Senhor, que acabou se constituindo numa aberração, num monstro. E o pior não é nem isso, o pior é que se você tentar contestar isso, e se você tentar dizer que isso está profundamente equivocado, você vai sofrer uma forte resistência, porque foi assim que ensinaram, foi assim que eles aprenderam, e é dessa forma que eles desejam viver, porque não tem qualquer interesse, nem nenhuma disciplina em buscar encontrar a verdadeira revelação daquilo que está posto e não pode ser alterado, Cristo Jesus, a pedra angular, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que não pode ser mudado, mas que foi totalmente desvirtuado, de forma grosseira. E curiosamente, as pessoas lotam espaços que chamam de templos e catedrais suntuosas e se reúnem em torno de uma espiritualidade mitológica, de expressões bizarras, de comportamentos neuróticos, de manifestações histéricas. E meu irmão, com toda franqueza, eu quero lhe dizer essa manhã que isso não tem qualquer contato com aquilo que nos ensinou Jesus. Portanto, eu queria lhe convidar a fazer hoje uma pequena reflexão
sobre pontos que eu julgo que são essenciais na fé, para que a gente perceba o quão distante nós estamos daquilo que é o convite para a pacificação, o chamado para a graça e para a encarnação da vida. Mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, que grande privilégio, Senhor, é podermos desfrutar de um tempo na Tua presença, onde podemos adorar o Teu nome e podemos rasgar o nosso coração para receber de Ti cura, perdão, graça, libertação. Quero Te louvar em especial essa manhã, Senhor, por esses que puderam se reunir, estão aqui atentos de ouvidos e consciência para compreender a largueza e a profundidade da Escritura, de tal forma que, renovada a nossa esperança, possamos viver de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, essa manhã, e desafia-nos a um caminhar diferente. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Texto de Lucas, que eu li há pouco, e quero lhe convidar a entrar nessa cena. Apenas 2 versículos numa discussão que Jesus tem com um doutor da lei, com um especialista da religião, com um teólogo de Israel, com um homem acostumado a fazer escrutínio dos textos, com alguém que está totalmente mergulhado no conhecimento dos contextos do sagrado. E esse homem traz uma questão aparentemente simples, mas ele na verdade quer colocar Jesus à prova, e ele faz a seguinte indagação: o que é preciso para herdar a vida eterna? O dínamo de toda religião, o motor de aceleração, como nós já temos ensinado, é essa necessidade do indivíduo de transcender, é essa necessidade de encontrar aquilo que está além, é a necessidade de se render a uma força maior. E isso qualquer homem carrega, e isso se manifesta nas mais diversas expressões religiosas, porque todos nós temos essa ânsia de encontrar com aquilo que nos gerou, de saber de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Essa, portanto, é uma necessidade que prescinde qualquer patrimônio religioso, ou seja, ninguém pode se arvorar como sendo detentor de uma verdade exclusiva, porque Deus colocou isso no homem, e tudo isso converge e se consuma na figura de Jesus. Por isso Paulo afirma com tanta propriedade: o fim da lei é Cristo, o fim de todas as coisas é Cristo, a consumação de toda fé é Cristo, o encontro, o vértice de todas as religiões é Cristo. Tudo está nele, tudo se revela nele, tudo se consuma nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, o que me surpreende é a resposta de Jesus para esse homem letrado, para esse homem entendido. Aqui ele não está lidando com uma pessoa comum, ele não está conversando com um curioso, ele não está lidando com alguém obtuso, ele não está tratando com alguém iletrado, ele está falando com um especialista, ele está falando com alguém que tinha profundidade no conhecimento do texto. E a resposta de Jesus é no mínimo intrigante, porque ele olha para esse doutor da lei e diz o seguinte: como é que você interpreta o texto? Qual é a sua leitura? Que tipo de olhar você desfere sobre essa verdade? Como você percebe? A partir de que você faz a sua ponderação? Ele devolve para
esse doutor da lei, a questão que ele havia colocado. E aqui eu quero lhe trazer um ponto central em quase tudo que existe em termos de manifestação religiosa, que é a questão da interpretação. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta bem simples essa manhã. Como é que você interpreta? É a mesma pergunta que Jesus fez para o doutor da lei. Como é que você interpreta? Quando você lê um texto da Bíblia, como é que você interpreta? Talvez você me diga: ah, pastor, eu interpreto porque eu sei a língua e o texto está em português e por isso eu posso interpretar. Sim, é verdade, você pode até interpretar o significado das palavras, mas isso não quer dizer que você conseguirá interpretar o objetivo daquilo que está dito, a proposição daquilo que está posto. Talvez você me diga assim: não, eu interpreto porque eu estou desde criança na igreja e eu fui ensinado na escolinha dominical, eu já conheço todos esses personagens, eu já conheço todas essas histórias, e eu na adolescência eu participava de grupos de jovens, e depois adulto eu já comecei a assistir cultos, e portanto eu posso interpretar. Ainda assim, isso não quer dizer que você pode interpretar, porque pode ser também que aquilo que você aprendeu, você tenha aprendido de forma equivocada. Portanto, quando você interpreta, e a interpretação é uma ciência, se você for estudar no seminário teológico, você vai pagar algumas cadeiras que dizem respeito à hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência de interpretação de textos, para qualquer tipo de texto. Por exemplo, nos textos jurídicos, você pode usar a ciência hermenêutica. Nos textos religiosos, você pode usar a ciência hermenêutica. Portanto, quando eu lhe pergunto como é que você interpreta, você tem que me dizer ao menos quais são as fontes que você usa. Quem são os autores que lhe influenciam? Quais são as tradições históricas nas quais você se sustenta? Que tipo de correlações você mantém com os outros saberes para poder interpretar? Porque, diferente do que se imagina, a teologia não pode ser um saber alçado a um platô acima de todos os outros. Desgraçadamente, inclusive, é assim que não raras vezes se faz. Como se a teologia fosse algo totalmente desconectado da realidade e fosse um saber inquestionável, que se justifica por si só pelo fato de ele apontar para as verdades metafísicas, para as realidades suprassensíveis, para o mundo espiritual. E por conta disso, nós temos muita desgraça sendo feita, muita mentira sendo ensinada, muita distorção sendo patrocinada em nome de Deus. Como você interpreta? Baseado em que você interpreta? Como é que você pode dizer que ama Jesus se você não conhece profundamente os seus ensinos? Como alguém pode me dizer que ama Jesus sem nunca ter lido nem os 4 evangelhos? Como alguém pode dizer que Deus é relevante na sua vida sem nunca ter estudado as Escrituras? Sem nunca ter se interessado em buscar as fontes que lhe influenciam? Como alguém pode dizer que Deus é relevante na construção do seu projeto existencial sem ter levado o estudo das verdades que estão aqui expressas, descortinadas para nós de forma cabal? Portanto, seria honesto se você me dissesse, talvez, que a sua interpretação não é sua,
é de um pastor que você ouviu, é de uma igreja que você frequenta, é de um autor que você leu, é de um vídeo que você assistiu. E muito frequentemente o que vai acontecer com isso é que você vai ser levado por aquilo que Paulo chama de vento de doutrina. Você vai ser levado por falácias. Você vai ser manipulado por sofismas. Você vai ser enredado por gente profissional que tem o objetivo de controlar a mente e o coração das pessoas de tal forma que isso lhes sirva aos propósitos. Por isso, tanta igreja lotada, com tanta gente que tem uma espiritualidade de pires, gente que está sendo usada para atingir os propósitos daqueles que se intitulam bispos, pastores, apóstolos e outras entidades, algumas inclusive consideradas quase que metafísicas. É gente que já nem pisa mais no chão. Preocupa a gente ver que a esmagadora maioria das igrejas que se dizem cristãs ensinam coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Elas criaram a sua própria mitologia, elas idealizaram o seu próprio Deus. Se Jesus as visitasse, ele seria estranho no meio delas. Jesus se sentiria desconfortável na maioria das igrejas. Ele não se sentiria bem em ficar numa vitrine, nem usar uma roupa diferente de todo mundo. Ele não se sentiria bem com tanta opulência. Às vezes, comunidades que estão plantadas em lugares de absoluta miséria e pobreza. Ele acharia isso um profundo contrassenso. Ele não entenderia porque alguns são colocados numa posição maior e outros ao estrado dos seus pés, uma vez que ele disse que os maiores seriam aqueles que deveriam servir. Ele acharia profundamente complicado a arrecadação de dinheiro para manter estruturas suntuosas, pesadas, e para fazer pagamentos de funcionários e mais funcionários no serviço daquilo que engorda o próprio gado. É uma espiritualidade para dentro, não tem nenhuma consequência para fora, não se reverbera em nada para a sociedade. As igrejas não são relevantes nos lugares onde estão. Se elas sumissem do bairro onde estão construídas, não fariam nenhuma diferença. Aliás, talvez houvesse uma festa, porque elas incomodam. O som é muito alto, os carros estacionam na calçada dos outros, elas causam um mal-estar. Jesus se constrangeria, porque o Jesus que a igreja idealizou não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. E qualquer um que faça uma leitura um pouco lúcida perceberá a discrepância, o desvio profundo, o equívoco grosseiro. Por isso que Nietzsche disse no século XIX que Deus estava morto. Sim, esse Deus que o cristianismo construiu está morto. Nós o matamos, diz o filósofo, vós e eu. De fato, mataram Deus. E o pior que ninguém percebeu. Mataram o Evangelho e ninguém percebeu. E o Jesus que eles ressuscitaram não é o mesmo que removeu a pedra do túmulo, da sepultura, lá na cidade de Jerusalém. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, que não reconheceram Jesus, mesmo andando com ele. Assim muitos estão nesses dias. Não conseguem discernir, não conseguem perceber, não conseguem entender, não conseguem interpretar. Eu trouxe aqui, resumidamente, alguns pontos para você ver como a coisa se tornou absurda. Para você entender, ainda que muito superficialmente, aquilo que eu estou ensinando. Primeira coisa que eu quero lhe dizer que está profundamente equivocada
no ensino daquilo que se chama evangelho, é o conceito de igreja. Igreja não é um prédio. Igreja não é um templo. Igreja não tem nada a ver com espaço físico, ainda que possa se ajuntar fisicamente. Igreja tem a ver com uma reunião de pessoas. Igreja tem a ver com um entendimento de propósito. Igreja tem a ver com uma unidade de consciência. Igreja tem a ver com a celebração dos significados que tem implicação nos desdobramentos da vida. Igreja não é um gueto, igreja não é um clube, igreja não é uma associação, igreja não é uma confraria de gente que se reúne a portas fechadas, quase como se fosse uma sociedade secreta. Isso não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus é o homem das ruas, Jesus é o homem dos encontros humanos, Jesus não é um homem do templo, Jesus é um homem do caminho. Enquanto os sacerdotes privilegiavam a cultura do templo, dos sacrifícios, dos rituais, das liturgias, das oferendas, das oblações, Jesus é um homem da estrada, Jesus é um homem das casas, Jesus é um homem das esquinas, Jesus é um homem que vai de encontro à miséria, à dor, à necessidade humana, à realidade da vida. Portanto, não venha me dizer que 4 paredes com um órgão, uma passadeira, um altar, um bocado de cadeira e um vitral é uma igreja. Isso é uma construção constantiniana. Isso é a conversão dos templos pagãos que existiam no Oriente e na Europa, que foram seduzidos pela fé do imperador e foram repaginados para servir ao propósito de uma religião estatal. Aí tudo bem. Aí você precisa estudar história para entender a fenomenologia do processo. Mas, por favor, não chame de igreja aquilo que Jesus nunca chamou de igreja. E nós imaginamos que nós vamos à igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos como igreja. Entendeu a diferença? Nós não vamos para a igreja, nós vamos como igreja, outdoor. Nós somos enviados, indo por todos os lugares. Falem a todas as criaturas que Deus se reconciliou com os homens e os convida a um viver diferente. Isso é igreja. Se 2 ou 3 se reunirem debaixo de uma árvore e falarem a respeito dessas verdades, ali existe uma igreja. Esse encontro também pode se chamar de igreja, desde que esses significados estejam presentes. Se esses significados não estão presentes, isso aqui é só um gueto de gente alienada que está perdendo tempo imaginando que esse tipo de coisa vai promover a sua salvação. Ainda é a questão do doutor da lei perguntando a Jesus como é que eu faço para ganhar a vida eterna. Agora, quando esse encontro ganha implicações e significados que se projetam para fora, se desdobram na vida e ganham singularidade na nossa existência, aí é igreja. Você quer ver outro conceito absurdo dos nossos dias? Um negócio que eles chamam de cobertura espiritual. Eu conheço cobertura de bolo. Eu conheço cobertura de lasanha. Mas cobertura espiritual é uma mandinga o que eu chamo de coronéis das igrejas criaram, com suposto respaldo teológico, para manter gente simples, ingênua, debaixo do seu cabresto. E aí o cara diz assim: olha, não toque no ungido do Senhor. Usa o texto de Davi de maneira perversa, no trato com Saul, de forma totalmente equivocada e manipulada para atingir os seus propósitos. Essa gente que se acha imantada, essa gente que se acha acima do mal e do bem, essas pessoas que se acham no direito de dizer o certo e do errado, gente que se imagina com a capacidade de invadir o privado da vida do outro, de entrar no sagrado do seu coração e de legislar sobre a sua alma e dizer o que você deve e não deve fazer. Isso não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles que exercem autoridade sobre você são os que lavam os seus pés. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos.
Já não vos chamo de servos, vocês são meus amigos. Foi assim que Jesus ensinou. Ele não criou uma escola grega, onde havia mestre e discípulo. Jesus diz que o seu discípulo é seu amigo, não é nem um aprendiz do ponto de vista da filosofia. Mas hoje, um discípulo de Jesus é um soldado em prol da causa da igreja fábrica e da religião, onde existem patentes espirituais, e você deve subserviência a essa gente. Isso é loucura. A autoridade sobre a sua vida é a palavra de Deus. A autoridade sobre a sua vida é o Espírito Santo falando no seu coração. A autoridade sobre a sua vida é a sua consciência no Evangelho. A autoridade sobre a sua vida são os irmãos que lhe servem, estão atentos, são cuidadosos com a sua vida, não lhe impingem nada que seja constrangedor, e não invadem a sua privacidade, não querem manipular nem fazer da sua alma um latifúndio. Isso é cobertura espiritual. Qualquer coisa que vá para além disso é manipulação, é chantagem, é marionetagem, é invasão, é gente querendo exercer sobre você um poder que eles não têm. Você quer ver outra desgraça? Dízimo, pagamento de um imposto, pagamento de uma taxa, de um valor de 10% sobre as suas receitas, para fazer o que com isso? Você paga isso para fazer o que com isso? Para manter salários nababescos de pastores endiabrados, que engordam o seu patrimônio e compram propriedades, e compram aviões, e fazem programas em TV, cada vez mais custosos, para pedir cada vez mais dinheiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, Deus não precisa de dinheiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus não mandou ninguém ficar pedindo dinheiro. Tudo que se fez no ministério de Jesus era espontâneo. Dízimo é uma coisa que só se aplica para o Velho Testamento, para a comunidade de Israel. Era algo feito e trazido como mantimento. Nem tráfego de importância, de moeda, era feito, isso era trazido em termos de materiais e de alimentos. É uma coisa tão esquisita você perceber como as pessoas são espoliadas, porque na verdade o que elas estão fazendo é um negócio com a divindade. Elas estão pagando para serem impermeabilizadas do mal. Eu tenho ensinado isso com tanto esmero, e espero que nessa questão você já tenha entendido. Pastor, e a gente deve dar? Deve. Por quê? Porque você deve estimular a generosidade do seu coração. A gente deve dar? Deve. Quanto? Quanto quiser. Quando puder, quando você desejar, onde você achar que é legal, que é sério, que tem compromisso, que se desdobra. Para que uma estrutura suntuosa e opulente, custosa? Jesus não mandou fazer nada disso. Nós temos esse espaço aqui porque ele é barato. Ele é muito barato. Se ele não fosse barato, a gente não teria. A gente estaria em outro canto, numa praça, ou não estaria em canto nenhum, cada um reúna na sua casa. Eu fico muito triste às vezes, porque mesmo sendo muito barato, a gente às vezes não consegue pagar. Porque também, quando você liberta as pessoas desse compromisso diabólico, que ele se sente obrigado a dar, porque senão um demônio vem e destrói as finanças dele, e você tira toda essa superstição, aí o cara fica cínico. Aí ele vê que tudo isso aqui tem um custo e ele não colabora com nada. Eu não recebo salário de igreja. Seria meu direito exigir ele, porque eu prego e ensino o Evangelho. E a Escritura diz que eu poderia exigir isso. Mas eu não tiro R$1, pelo contrário, eu dou. E estimulo a todo aquele que se compromete com esse projeto, sabendo da seriedade do que a gente faz, que dê, mas dê conforme a sua condição. Dê conforme o seu entendimento, dê conforme o seu coração, porque não sendo assim, não aproveita para coisa nenhuma. Aí esses caras construíram uma engrenagem
que movimenta milhões e milhões e milhões de reais, a ponto de pastor sair na lista da Forbes como fortunas. Você imagina Jesus lidando com isso? Jesus encontrando com um cara que diz que é milionário. Ele ia dizer: você não entendeu nada, você não compreendeu coisa nenhuma, eu não chamei ninguém para ser milionário, eu chamei as pessoas para serem generosas e distribuírem, e serem um pouco de refresco na vida dos necessitados. Você está me dizendo que você é milionário? Você não compreendeu nada da fé. Por quê? Porque essa é a cultura do sistema. A cultura do sistema se impregnou na mente das pessoas. Jesus me chamou para vencer o mundo, mas parece que eu estou interessado em vencer no mundo. E vencer no mundo não tem nada a ver com vencer o mundo. O mundo que Jesus fala está dentro. O mundo que a gente quer ganhar está fora. O mundo que ele me chama a vencer são os valores equivocados, é o meu egoísmo, é a minha vaidade, é a minha jactância, é a minha soberba, é a minha dessensibilização para o outro. É tudo do lado de dentro. O mundo que a gente quer ganhar é carro, é casa, é viagem, é status, é poder. Não tem nada a ver com Jesus. Você quer ver outra coisa profundamente equivocada? Ceia. A ceia do Senhor. Aí o cara vem todo domingo, pega uma bolachinha ou um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva em alguns lugares, em outros, questão doutrinária, o vinho. Aí ele come aquilo, faz aquela carinha assim, né, de anjo de presépio, volta para o lugar, senta, faz aquela oração hipócrita que não serve para nada, e depois o cara sai e vai viver a vida. E o cara diz que participou da mesa do Senhor. Meu irmão, você não entendeu nada do que é a mesa do Senhor. Aliás, você não entendeu nada do que são esses elementos e para onde é que isso aponta. Quando Jesus chama os seus discípulos para ceiar juntos, e aquilo é um costume judaico, ele não está criando nenhum ritual novo, aquilo ali fazia parte do costume de comerem pão. Toda a refeição do judeu tem pão e vinho, no café da manhã, no almoço e no jantar. Ele estava com os seus discípulos, eles comeram, e depois ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois pegou o cálice: esse é o meu sangue, que está sendo derramado por vocês. Ele claramente mostra que os elementos são símbolos, eles apontam para alguma coisa. O pão é meu corpo, o sangue, o vinho, é o sangue que está sendo derramado. Ele dá toda a simbologia e sai dali, vai para a cruz e morre pelos homens. E ele diz: façam isso em memória minha. Aí a gente faz todo domingo, uma vez por mês, ou conforme seja o rito, aquele mesmo procedimento do comer o pão, tomar o vinho, achando que Jesus estava dizendo: façam isso em memória minha. Isso seria uma crença pagã. Comer comida que é oferecida à divindade é uma crença pagã, meu irmão. Uma série de religiões faz isso. E Deus não precisa de oferta de comida, não. O que Jesus estava dizendo é: sejam também como eu estou sendo, pão para os famintos. Repartir o pão é repartir a palavra. Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. A gente não consegue nem entender as simbologias do texto. Eu sou o pão que desceu do céu. Repartam o pão, repartam a palavra com os irmãos. O meu sangue é que produz redenção. Então sejam também redenção na vida dos outros, dos necessitados, dos miseráveis, dos excluídos, dos invisíveis, dos amputados, dos incapacitados, dos diferentes, dos expurgados. Portanto, tomar o cálice, comer o pão, que não aponta para uma vida que se desdobra nessa direção, não serve para coisa nenhuma. E as pessoas imaginam que ali estão comendo algum amuleto, estão ingerindo aquela coisa. A Igreja Católica crê, inclusive, que aquilo se transforma de fato no corpo e no sangue. E ingerem aquilo como se estivessem ingerindo uma vacina. Olha, meu irmão,
A única vacina que pode lhe proteger contra alguma coisa é um coração generoso e dilatado e sensível a entender as verdades espirituais por trás da materialidade. Os símbolos apontam para alguma coisa. Se isso não se concretiza na vida do outro, não serve para coisa nenhuma. É um rito oco e chega a ser pagão, porque você está oferecendo comida à divindade. No fundo é isso. E você chama isso de ceia. Você quer ver outro conceito profundamente equivocado? Conversão. Você sabe o que é conversão na igreja? O sujeito levantar a mão, aí ele faz um curso de 3 meses sobre batismo, aí ele se batiza, seja por imersão, por aspersão, por efusão, como for, aí agora é membro e ele passa a dar o dízimo, ele vem no culto, ele vem na reunião de oração e agora ele já está esperando a vinda de Jesus. Isso é conversão. Conversão. Que isso não tem nada a ver com o que Jesus ensina sobre conversão. Conversão não é você mudar a forma de se vestir, não é você deixar de pintar o cabelo, não é você falar com a linguagem de gueto. Conversão não é você se adequar ao manequim comportamental da sua denominação, da sua igrejola. Isso não tem nada a ver com conversão. Conversão, conforme as Escrituras, é uma transformação da mente. É uma introjeção de uma nova matriz de valores. É uma ação sobrenatural de cima para baixo que muda o coração. E a gente diz que o sujeito que se veste de tal forma, que se adequa a tal comportamento, que faz determinada rotina religiosa, ele está convertido. Não, isso não é conversão, meu irmão. Isso é outra coisa. Você pode chamar do que você quiser, mas não tem nada a ver com o que Jesus propõe. O fato do indivíduo botar uma roupa diferente, falar com uma voz diferente, participar de reuniões e agendas religiosas, não quer dizer em absoluto que ele se converteu. Mas pastor, como é que você está dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso não, é Jesus que está dizendo isso. Porque Jesus disse que no fim dos tempos ele encontraria pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome, Senhor, eu participei de movimentos, em teu nome eu tomava ceia, em teu nome todo domingo eu cantava na igreja, em teu nome eu dava o dízimo. E Jesus vai dizer: mas você não se converteu, o seu coração continuou raivoso, você continuou sendo alguém iracundo, egoísta, jactancioso, belicioso. Você continuou sendo aquela pessoa com um olhar negativo, julgador. Você continuou sendo aquele porco espinho existencial que qualquer pessoa que se aproximava de você se furava. Você não entendeu nada, meu amigo. Você se tornou um Robocop da religião, mas você não se tornou um discípulo da verdade. Isso é conversão. E como vai ter gente se surpreendendo no último dia, Jesus dizendo: eu não lhe conheço, não sei quem você é, não sei o que você viveu, eu não sei os valores que você encarnou, não sei que tipo de espiritualidade você construiu. Você quer ver outra coisa absurda? É aquilo que nós chamamos de altar. Toda igreja que você vai tem um altar, né? As protestantes, o altar é o púlpito. Eles trocaram a ceia, que é a centralidade em alguns ritos anglicanos, no rito católico, pela palavra. E você tem nas igrejas de origem batista, presbiteriana, congregacional e as pentecostais clássicas, você tem o púlpito no meio da igreja. Aquilo que está dizendo que a centralidade do culto é a pregação, é a palavra. Em outras você tem o altar, porque a centralidade do culto é a comunhão, é a Santa Ceia. E o cara diz que aquilo é o altar. Não, aquilo não é altar. Aquilo é um móvel. Como tantos eram os móveis no templo de Israel. Tinha bacia, tinha candelabro, tinha mesa da propiciação. E Jesus não fez nenhuma apologia, nenhum culto a objetos. Em Jesus isso tudo se extingue, porque em Jesus as coisas
apontam para aquilo que de fato tem real significado. Em Jesus, esses objetos ganham concretude na vida. O candeeiro é uma proposta, o castiçal aponta para nós sermos luz entre os homens. Disse o Senhor, assim brilhe a vossa luz entre os homens, porque um castiçal num templo não serve para coisa nenhuma. Tem a sua beleza, tem a sua plástica, eu não vou negar isso. Mas se for só isso, só serve para produzir fumaça. O altar que a Escritura nos afirma é a vida do outro. Onde está o altar na parábola do bom samaritano? Está no cara que está lá, à margem, machucado, excluído, apartado de tudo. E é o samaritano quem chega e vai cuidar daquele homem. E se introduz no texto dizendo que ele o leva para a hospedaria, que é uma figura da igreja, um lugar de curar o doente. E aplica óleo e vinho, ele traz elementos culticos. E aí cria todo o simbolismo apontando que o altar, de fato, é a vida do outro. É ali onde eu sirvo a Deus, porque Deus escolheu ser servido no outro. E aí a gente faz devoção a objeto de madeira e chama aquilo de altar. E ali no altar é que a gente sacrifica. Que altar, meu irmão? O altar é a vida do meu próximo, é aquele que está do meu lado. Esse é o altar onde eu devo trazer a minha oferta, o meu serviço generoso e solidário. Qualquer outra composição é uma alienação, é dizer que Deus faz questão que haja mobília e que a gente faça culto para as coisas e que a gente não encarne a fé que se materializa no trato com o outro. Isso não tem nada a ver nem com Jesus, nem com o Evangelho. Você quer ver outra coisa? Batismo. Sabe o que é batismo? Você pega o cara e ensina um mês a ele os textos de Romanos 6 e de Coríntios sobre batismo, aí você traz ele, se sua igreja só acredita em batismo por imersão, você mergulha ele dentro de uma piscina, dentro de um rio, dentro do mar. Se acredita em batismo por aspersão ou por efusão, joga uma aguinha nele, diz umas palavrinhas de ordem, depois você vai ter um almoço com a galinha gorda, o cara ora por você e diz: você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é batismo. Alguns batizam um filho pequeno com medo que o menino morra e vá para o inferno porque morreu pagão. Aí ele batiza achando que o batismo faz alguma coisa assim, uma mágica. O batismo é um pirlim-pim-pim que diz: pronto, agora esse cara aqui ganhou o passe de entrada na eternidade. E a gente diz que isso tem a ver com Jesus. Olha, em Jesus, batismo é uma imersão, não nas águas, mas é uma imersão nele próprio. Ser batizado significa ser mergulhado em Cristo, significa me aprofundar das verdades de Cristo, significa entender a mensagem de Cristo, significa encarnar os valores de Cristo. Isso é ser batizado. Qualquer outra crença é pagã, porque aí você está atribuindo à água, que é um símbolo, um poder que ela não tem. É um símbolo. Ou você acha que só os cristãos têm rituais com água? Por favor. Todas as religiões antigas tinham o mesmo ritual de batismo. Todas elas mergulhavam as pessoas em águas. Se você for na Índia, no rio Ganges, você vai ver todo mundo lá mergulhando, se lavando, porque isso tem um conceito por trás de uma lavagem. O símbolo é bonito, mas o símbolo tem que apontar para algo que ganhe concretude, porque senão o símbolo não serve para nada. E você acredita que a igreja se divide por causa de muita água ou pouca água? Que gente briga por causa de batismo de criança e de adulto? E que criam com isso uma celeuma teológica e que vão às vezes às vias de fato por conta de uma imbecilidade dessa, porque eu não consigo dar isso outro nome. Alguém uma vez me disse que evangelizou uma pessoa no sertão e a pessoa se converteu a Jesus. E ele queria batizar a pessoa, mas ficou constrangido porque eles não tinham água. E a única água que tinha uma latinha com água suja que era para beber. E ele disse: pastor, eu saí de lá e estou com esse drama na consciência até hoje, porque eu não batizei. Eu disse: primeiro, que batismo não salva, você não perdeu nada. Segundo, por que você não batizou ele com terra? Por que não batizou com folha?
Por que não batizou com capim, com qualquer outra coisa? Porque se você está dizendo que só pode ser com água, é porque essa água é poderosa. Essa água é mágica. E eu quero que você diga onde ela tem, porque eu quero ir lá me batizar também. É por isso que você nunca vai me ver me batizando no Jordão, meu irmão. Primeiro que o Jordão é um rio sujo, começa logo por aí. Mas nos lugares em que se fazem aqueles batismos, você nunca me viria fazendo um batismo ali. Por quê? Porque aquela água não tem poder nenhum. Aquilo não tem nenhum tipo de unção sobrenatural. É a turma que quer casar em Caná da Galileia para o casamento ser abençoado. Eu conheço um bocado que casou, o casamento não durou 2 anos. Por favor, o batismo é um batismo em Cristo. A água é só um símbolo. Eu estou sendo batizado em Cristo todo dia. Se eu fui batizado na água e a minha vida não foi batizada em Cristo, não serviu para coisa nenhuma. O outro que foi batizado em Cristo, mas não foi batizado na água, está vivendo conforme o propósito de Deus. Mas veja como o nosso entendimento é tosco. Outra coisa, a Bíblia para os evangélicos é a Nossa Senhora para os católicos, é a mesma proporção de devoção. E de alguma forma a reforma protestante tem influência nisso, porque ela colocou a Bíblia na mão das pessoas, o que foi uma coisa muito boa. Por outro lado, criou um problema enorme, porque agora cada um interpreta da maneira como bem entende. E aí o livro se tornou maior do que o autor do livro. Que coisa terrível. A Bíblia é mais importante do que Jesus. Jesus tem que caber dentro da Bíblia, e não a Bíblia caber dentro de Jesus. E o pior do que isso é saber que quem vai estudar um pouquinho da história vai saber que até o 3º século o Novo Testamento nem existia, um bocado de pedaço de carta espalhado. E aí como é que essa gente se converteu sem a Bíblia? Como é que Abraão se converteu sem a Bíblia? E ele era o pai da fé. Sim, meu irmão, a Bíblia é um instrumento importante, é a palavra dos homens acerca de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, com o testemunho dos apóstolos e dos profetas. É preciosa, eu amo esse livro, leio ele desde a minha adolescência, nunca cansei e estou começando a entender, depois de tantos anos, 34 anos estudando ele. Mas eu não faço culto à letra, porque para mim a palavra de Deus é Jesus. É em Jesus que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, não na Bíblia. Porque na Bíblia tem texto inspirado e tem texto expirado. Porque na Bíblia tem coisa que se aplica e tem coisa que não se aplica mais, porque em Jesus elas caducaram. Porque eu preciso ler esse texto com todo o entendimento e discernimento e usando todos os saberes para interpretá-lo, para não criar bizarrices e absurdos. Mas a Bíblia é o instrumento de perversão da grande maioria das igrejas hoje. É com a Bíblia que as pessoas são enredadas. É usando o texto bíblico, capítulo e versículo, que as pessoas manipulam os outros para os seus propósitos. Sabe por quê? Porque eles têm a letra, mas eles não têm o espírito da graça. O próprio Jesus disse: ouvistes o que foi dito, e aí cita a Torá. E em seguida ele diz: eu porém vos digo, e ele aí reescreve o texto, reinterpreta o texto, ressignifica o texto. Por quê? Porque o texto tinha caducado. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Isso é do texto. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, qualquer um que odiar o seu irmão no seu coração, já assassinou ele. Veja como o texto era limitado. Veja como o texto havia caducado. Veja como o texto era simplório. Veja como o texto era pobre. Aí Jesus diz: não é só matar, não é só a materialidade do feito, não. A subjetividade do coração e da consciência conta, porque aquele que odeia o seu irmão já assassinou ele. E ele fez uma releitura, assim como eu e você precisamos fazer releituras do texto. Mas a igreja acabou adorando mais a Bíblia do que a Jesus. Se tiver na Bíblia e não estiver em Jesus, fica a Bíblia. Por isso que você tem esse monstro que está aí. Porque tem tanta coisa que não está em Jesus, mas que os homens entendem que está na Bíblia. E aí fazem a aplicação perversa da maneira como eles bem entendem. Você quer ver outra coisa maluca?
batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo criou duas categorias de crente, os crentes espirituais e os crentes de segunda linha. Se você não foi batizado no Espírito Santo, você é um crente de segunda. Você vai ser salvo, mas vai chegar meio chamuscado assim, um pouco de cheiro de enxofre, meio assim, meio melado de lama, quase você caiu no inferno. Agora, se você é batizado no Espírito Santo, não, agora aí você entrou na categoria VIP. Agora, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar língua estranha. Nem que você invente uma, mas você tem que falar. Aliás, uma vez perguntado por um cara, você fala língua estranha? Ele disse, falo língua estranha, língua esquisita e gíria. Ele falava todas as coisas. Se você for estudar a Escritura, você vai ver que o batismo no Espírito Santo é algo que acontece na vida de todo aquele que nasceu de novo, que conheceu a Deus, que teve a mente acesa e o coração inundado, encharcado pela graça de Deus. Essa história da segunda bênção, isso é uma proposição do pentecostalismo clássico que surgiu 300 anos atrás. Até 300 anos atrás não existia essa doutrina. Aí com a igreja pentecostal veio essa doutrina da segunda bênção. Que segunda bênção? Não existe segunda bênção. Jesus é a bênção, é a primeira, a segunda, a terceira, a 15ª, a 17ª, a 20ª. Jesus já é a bênção completa, não tem segunda bênção. Não, porque se você se esforçar, aí entra a questão da religião. Se você buscar, se você jejuar, como eu já vi gente dizendo assim, jejue, meu irmão, busque que o Senhor vai lhe dar o dom de línguas, busque que o Senhor vai batizar você com o Espírito Santo. Aí o cara começa. E ele começa na ginástica espiritual, aí vai para culto, aí ora, jejum, aí lê a Bíblia, aí chora, aí pede, aí grita, aí se descabela, nada. Ou então acontece naquelas reuniões catárticas, histéricas, onde o sujeito faz caras e bocas, onde tem rodopios e coisas mais, e pirotecnias supostamente espirituais, aí acontece de tudo. Aí ali o cara diz que aquilo ali é manifestação do Espírito Santo. Engraçado, você não vê isso no Novo Testamento em canto nenhum. Você não vê nenhuma manifestação esquizofrênica sendo atribuída ao Espírito Santo, mas na igreja se atribui as coisas mais bizarras do mundo a uma atuação do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você aceitou Jesus, e você creu com o seu coração e confessou com a sua boca, você já tem o Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo. Pastor, mas eu não oro em língua, porque provavelmente o seu dom é outro. Aliás, o dom de línguas é o menor deles, conforme a Escritura. Não sei porque existe um fetiche tão grande com o dom de línguas. Mas você pode manifestar qualquer dom, sabe por quê? Porque você recebeu o Espírito. E o Espírito manifesta em você todos os dons. Se você for para um hospital e começar a orar em línguas, não vai servir para nada, porque o doente não vai entender. Agora, se você receber o dom de cura, e naquela hora você impor as mãos e ele for curado, aí vai ter uma aplicação prática. O dom é eficiente conforme a necessidade. E você recebeu o Espírito, você pode manifestar qualquer dom, ainda que parece que alguns dons, eles se manifestam com mais frequência na nossa vida. Eles são mais perceptíveis na nossa história. Mas você pode manifestar qualquer dom, mas a igreja criou essa questão da segunda bênção, do dom de línguas, e o cara só entra no céu se ele falar línguas. Se ele não falar línguas, ele é um crente meia boca, ele é um cara carnal ainda, ele é crente de segunda, ele é sargento, ele não chegou a ser coronel, ele é um sargentinho ali, mas se você falar em línguas, aí você já coronel, general, né, e você vai subindo na escala espiritual. Outra maluquice, outra divergência grotesca, profecia. Como eu já vi gente se acabar por causa de profecia. Ministério profético, profeta, meu irmão, isso tudo acabou em João Batista. Por quê? Porque todas as predições, todas as profecias, elas apontavam para Jesus. Tudo que era profetizado, de alguma forma, acabaria se cumprindo em Jesus. Quando Jesus vem e encarna entre nós, morre e ressuscita, o ministério profético perde esse sentido messiânico se encerra em Jesus. Agora toda profecia é apenas a denúncia daquilo que está equivocado.
E a profecia é profecia se ela traz os valores que nós percebemos em Jesus. Profecia, meu irmão, não é adivinhação. Profecia não é cartomancia. Profecia não é horóscopo. Aí o cara começa a buscar o profeta como ele buscava a cartomante. Ele começa a buscar o profeta como ele buscava antes os búzios. Porque ele precisa saber o que vai acontecer no futuro. Eu já sei o que vai acontecer no futuro. O meu futuro, eu vou estar com Jesus na eternidade, eu não preciso saber mais de nada. Eu já estou, na verdade, com Ele, conforme Paulo aos Efésios, nos lugares celestiais. Eu não preciso mais saber, descobrir nada sobre o meu amanhã, sabe por quê? Porque para mim só me interessa o hoje. Deus não tem nada para você amanhã, nem ontem. Deus só tem algo para fazer na sua vida hoje. Deus é Deus do hoje. Amanhã você não sabe se vai acordar. E ontem já é tarde demais para nós fazermos qualquer coisa. Por isso que a salvação é para hoje. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, diz a Escritura. Hoje é o dia da salvação. Não fique correndo atrás de profecia. Para que você precisa de profecia? O dom da profecia é aquilo que alinha com o Evangelho. Algumas pessoas têm esse dom, pode até ter, mas tudo tem que ser confirmado com aquilo que está em Jesus. Validado e balizado com aquilo que aparece em Jesus. A profecia para você é só uma confirmação daquilo que já está no seu coração. Você não tem ideia como vem profeta me dar profecia, meu irmão. Você não tem ideia, não. Ah, Deus mandou um recado para tu, como se Deus fosse moleque. Ah, Deus tem uma palavra, meu servo tem um mistério contigo. Aí você não tem ideia, não. E eu digo, tá, guarda aí o seu mistério com você, porque quando Deus quer falar comigo, Ele não precisa mandar intermediário. E quando é uma palavra de Deus que alguém me traz, aquilo já está no meu coração. Ela apenas confirma o que Deus já vem me falando. Não é uma adivinhação. Você quer ver outra coisa esquisita? Jejum. O jejum é o espinafre do papai, né? O cara faz jejum para ficar poderoso. Aí ele quer entrar no terreiro de Umbanda e quer acabar com tudo, porque agora ele está poderoso. Jejum no meio religioso é tido como assim uma unção sobrenatural. Por causa daquele texto que Jesus diz, vocês não puderam expulsar o demônio, porque essa casta só sai com jejum e oração. Aí o cara pensa que o jejum é um poder sobrenatural para ele ficar se exibindo e transformar o demônio naquele brinquedo que Edir Macedo faz, né? Vem, demônio! Se ajoelha! Peraí, demônio, que agora é o comercial. Aí o demônio fica lá, congelado. Aí entra o comercial, quando volta, vai, demônio! Isso não é, jejum não é para isso não, meu irmão. Olha para Jesus. O jejum de Jesus foi para quê? O jejum de Jesus preparou Jesus para o serviço do seu ministério. Ele fez o jejum, começou a servir ao mundo. Jejum é para potencializar a sua capacidade de servir. Jejum é para sensibilizar você para a dor do necessitado do outro. É para ativar realidades espirituais que estão dormentes em você. Por isso que eles não puderam expulsar o demônio. Sabe por quê? Porque eles não estavam preocupados. Aquele demônio se manifestava todo dia. O pai trouxe aquele menino demoniado. Ele todo dia ficava possesso e ninguém fazia nada. Porque eles não se sensibilizavam com a dor. Essa casta só sai com jejum e oração. É esse jejum que Isaías fala sobre esse jejum. É o jejum que quebra as correntes dos oprimidos, é o jejum que assiste aos pobres, é o jejum que traz o nosso olhar para o oprimido, é o jejum que nos desperta a querer fazer justiça social. Jesus nos ensina que é esse jejum que interessa. Isaías disse, eu quero que vocês fiquem jejuando com cara desfigurada, prostrado, feito um bando de gente quebrada. É esse, por acaso, o jejum que Deus deseja? Leia lá, meu irmão, Isaías 58, leia, ou 56. Por favor, vá lá e leia. Não pense que jejum é um suplemento espiritual, não. Um anabolizante espiritual para você ficar bombado. Ah, agora eu estou enfrentando qualquer demônio. Vai nada, o primeiro demônio que ornar, você sai correndo, com medo. Por favor, veja como o entendimento está equivocado. Outra coisa que é bizarra, santidade. Aí o cara diz assim, agora eu quero ser santo, não vou mais na praia, não vou mais no cinema, não vou mais no jogo de futebol,
Mesa de bar, então, nem pensar. Ver uma novela da Globo, então é pecado mortal. Aí o cara diz que santidade é isso. O santo para a religião é o sujeito que sai do mundo, sai da vida, se amputa das dinâmicas que são próprias do cotidiano. Em Jesus, ao contrário, o santo é o cara que vai para o mundo, porque Jesus mandou ser sal e luz aonde, gente? No mundo, né? Em Jesus, o santo é convidado a ir para o mundo e se misturar com as pessoas. Na religião, o santo é convidado a sair do meio das pessoas e se isolar no mosteiro. É isso que acontece na Idade Média. É onde a religião trancafia as pessoas nas suas clausuras para ficarem apartados de toda a realidade humana. E aí criam uma simbiose entre cristianismo e estoicismo. Isso é grego, isso não tem nada a ver com Jesus. Todas essas práticas ascetas de supressão da vontade, supressão do desejo, castração, o sujeito sublimar, entrar no nirvana espiritual, o cara ficar se afastando de alimentos, de ver coisas, de pegar em coisas. Paulo aos Colossenses capítulo 2 diz: isso não serve para coisa nenhuma, isso tudo caducou, isso tudo é ritual religioso. Mas nós imaginamos que o santo é esse cara sublimado, é quase um indivíduo assexuado. É um cara sem desejo, ele não tem mais paixão, ele não se alegra com nada, ele ouve uma música, ele não sente. Aliás, ele nem ouve música, porque é música do mundo. Ele só ouve música sacra, ele não entende que Deus criou todo tipo de música. Existem 2 tipos de música, música boa e música ruim. Pronto, são os 2 tipos de música que existem. Você pode ouvir, eu de preferência recomendo que você ouça música boa. E todo tipo de música boa você pode ouvir. Agora, o sujeito ficou totalmente cinzento, os olhos dele são preto e branco, ele não vê nada colorido, ele não tem sensibilidade com as artes, ele não entende nada de cultura, ele não lê história, ele só lê a Bíblia, ele não lê o jornal, é por isso que ele ficou completamente obtuso, é um apagão cerebral. O sujeito religioso, via de regra, ele é completamente apagado. Além dele ser inconveniente, chato, petulante, julgador, ele também é apagado, ele não consegue conversar com você. Se ele sentar para conversar com você, ele vai perguntar se o dilúvio de Noé foi mundial, se foi local, vai perguntar se Adão tinha umbigo, se não tinha, se os nefilins de fato eram gigantes ou não, ele vai perguntar questões teológicas. Se você perguntar para ele o que é a PEC, que está sendo aí votada para conter os gastos do governo, ele não sabe. Ele vai dizer, sabe o quê? Ah, meu, Jesus é soberano, Jesus cuida disso, não vai tu votar não, para ver se o Congresso não acaba contigo. Santo, totalmente equivocado. Você quer ver outra desgraça que me trazem? Jugo desigual. Ah, pastor, não posso casar com uma católica não. Por quê? Jugo desigual. Meu irmão, isso não é jugo desigual não. Você não entendeu o que é jugo desigual. Jugo desigual tem a ver com o coração. O que adianta o cara ir para a igreja, sentar junto na mesma cadeira, cantar os mesmos hinos, ficar andando no mesmo pátio, mas na vida está tudo separado, no coração está separado, os valores estão separados. Isso é jugo desigual, porque não tem ligação de alma, não existe um projeto de existência. Aí as pessoas me dizem que jugo desigual é alguém de uma religião casar com alguém da outra religião. Sim, vai ter conflitos, é óbvio, como alguém de uma idade muito avançada com outro de uma idade muito baixa, como alguém com muita cultura e o outro com pouca cultura, como alguém que tem uma realidade intelectual muito alta, o outro tem uma realidade intelectual muito baixa. Tudo isso vai dar problema, tudo isso vai ter dificuldade. Aí fica um quer dançar, o outro por conta da religião não dança. Aí um quer ir no teatro, aí o outro por conta da religião não pode sair para ver uma peça de teatro. Meu irmão, isso é jugo desigual. São projetos existenciais completamente diferentes. Você quer procurar uma mulher? Não vá procurar pela estante de livro teológico dela, não. Procure pelas afinidades do coração. Não procure saber se ela é calvinista, não. Procure saber se ela gosta de Fernando Pessoa, que é mais negócio. Não vá prescutar se ela conhece cantar harpa cristã, não. Pode ser que ela cantando as músicas de Chico Buarque seja muito mais negócio, porque ela tem alma. Procure alguém que seja gente, antes de procurar um que seja crente.
Porque muita gente que é crente não é gente. E aí você vai ver o que é julgo desigual, porque ele tem a mesma fé que você, mas vocês não têm nenhum tipo de compatibilidade. Você quer ver outra coisa absurda? Frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Agora, sabe quais são os frutos da igreja? Os frutos da igreja, da religião, são o taylorismo do sagrado. Sabe o que é isso? É a manifestação das coisas que você faz. Fruto é ir no culto, fruto é estudar a Bíblia, fruto é ir na reunião de oração, fruto é trabalhar no encontro, fruto é jejuar, fruto é pregar na praça, fruto é distribuir folheto. Isso é fruto. É uma exigência de que você se torne um trabalhador do negócio da religião. Em Jesus, fruto não é isso. Em Jesus, fruto não é fazer. Em Jesus, fruto é ser. Bem-aventurado é aquele que é o justo, é o manso, é o humilde, é o quebrantado, é o solidário, é o pacificador, é o misericordioso, é o bondoso, é o humilde, é o simples, é o amoroso. Isso é fruto. Fruto, portanto, tem a ver com uma transformação de consciência que reverbera na vida. Não tem a ver com uma agenda de coisas que você realiza. Realizar é uma consequência de algo que aconteceu do lado de dentro. Aí o cara se converte e você dá uma agenda de coisas da religião para ele passar a fazer. Ele se engaja em todas as atividades da igreja e ele pensa que aquilo é fruto. Aí ele chega diante de Jesus, Jesus diz: não, isso não é fruto não. Você expulsou demônio, você curou os enfermos, você pregou na praça, você participou dos movimentos, mas dentro de você havia amargura, ódio, inveja, porfia, ciúme, maledicência, luxúria, tudo aquilo que destrói o coração, e portanto você não frutificou. Olha, irmãos, eu poderia passar o dia aqui falando das distorções e das aberrações para vocês, mas eu queria trazer as duas últimas. Uma delas é negar a si mesmo. O cara acha que negar a si mesmo é uma das doutrinas mais mal interpretadas da Bíblia. Negar a si mesmo, ele pensa que é um apagão de todo o desejo, e eu falei um pouco disso na questão da santidade, e eu preguei recentemente aqui sobre isso para vocês, que o negar a si mesmo de Jesus tem a ver com abrir mão de todo o esforço meritório e de toda autopurgação de pecado e de toda pavimentação de um caminho que leve você a experimentar a eternidade. Isso, negar a si mesmo, é você abrir mão de todo o mecanismo religioso que promova a sua salvação. Aí o cara pensa que negar a si mesmo, ele está com muita vontade de ir na praia, mas aí ele não vai não, porque ele está negando a si mesmo. Está com muita vontade de tomar uma cerveja no bar com os amigos, mas ele não vai não, porque ele está negando a si mesmo. Isso não tem nada, isso é um conceito pagão, isso não tem nada a ver com Jesus. Em Jesus tudo já está consumado, não há nada mais que você tenha que fazer. O que Jesus está dizendo é: não faça mais nada, abra mão de não fazer mais nada. Negue essa possibilidade de você ser tentado a promover a sua autossalvação. Isso é negar a si mesmo. Tome a sua cruz e encontre o seu propósito. Tome a sua cruz e encontre o seu propósito. Porque o propósito da vida de Jesus era a cruz. O propósito da sua vida é a cruz de Jesus. É entender esse significado de que você já está crucificado com Ele. E já ressuscitou com Ele, e não ficou mais nada para você fazer, não sobrou nenhum preceito para você complementar, não existe nenhum sacrifício que você possa acrescentar, não há em você nenhum mérito, porque tudo foi promovido por Ele, não por você. E para mim sobrou o quê? Sobrou crer e descansar, e não se neurotizar, e não se amordaçar, nem permitir que outros lhe amordassem, nem permitir se escravizar por doutrinas estranhas à verdade de Jesus. Portanto, negar a si mesmo tem a ver com isso, e não com esse flagelo, essa descaracterização do indivíduo que começa a negar quem ele próprio é. Ah, por favor, Deus não vai despersonalizar você não, senão Ele não tinha lhe criado com a sua personalidade. Ele vai melhorar o que há de bom em você,
Ele vai transformar o que há de ruim, mas ele não vai lhe descaracterizar, não. Você não vai virar um robô, dizendo glória a Deus e aleluia, não, o tempo todo, não. Não vai trocar o chip daquilo que já foi implantado em você, não. Ele vai transformar você para que você seja uma pessoa melhor. E por último, a última coisa que eu queria falar, que é outra bizarrice, é sobre a questão de sexo nas relações afetivas. Pastor, sexo antes do casamento é pecado? Não existe sexo antes do casamento. O sexo foi criado para o casamento. Casamento e sexo são sinônimos. Não existe sexo fora do casamento. Todo mundo que faz sexo, de alguma forma, se casa. E vai ter que lidar com os desdobramentos disso, seja para o bem, seja para o mal. E quem fez sexo com 50 pessoas, se casou com 50 pessoas. E vai lidar com isso para o bem ou para o mal, porque todo mundo que passou pelo coração deixou alguma coisa, porque sexo não é encontro de corpo, não é troca de fluidos, isso é a primeira camada, é a camada muito básica da coisa. Porque sexo tem a ver também com encontro de alma, de sentimento, de afinidades, de percepções, de consciências, e tem uma camada mais profunda, que é o encontro de espírito. É um espírito que se encontra com outro espírito, portanto, isso tem desdobramentos e implicações. E aquele que compreender assim, tratará o sexo com essa reverência, com esse cuidado e com essa santidade. E quem não entender assim e for promíscuo, vai lidar também com os desdobramentos da promiscuidade, que vai diluindo o indivíduo. E que vai fazendo com que uma legião de pessoas comece a habitar dentro dele, porque todo mundo que faz sexo leva alguma coisa do outro e deixa alguma coisa no outro. E quanto mais intenso e mais profundo e mais duradouro, essas coisas também vão se aprofundando. Por isso que você lidar com uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa complexa, uma pessoa iracunda, uma pessoa daquela tarja preta, que não é bom relacionar porque ela faz mal, o sexo também vai ter implicações nisso. E a pessoa começa a ser possuído pelo espírito do outro, pelas manias do outro, pelas idiosincrasias do outro, pelas complexificações do outro, que a alma é um bocado de fio desencapado dando curto-circuito. E depois não sabe o que aconteceu. É isso. É porque o sexo tem implicações espirituais, porque sexo é uma coisa espiritual. A igreja transformou o sexo numa coisa carnal, mas o sexo é uma coisa espiritual. O grande tabu da igreja é sexo. Por isso que Freud dedica parte da sua obra para falar disso. As grandes taras, as grandes manias, os grandes distúrbios comportamentais, os grandes fetiches que você encontra no meio religioso, vem por conta da questão do sexo, da supressão, da repressão, da castração. Aí você vai produzindo todo tipo de doença no meio da congregação, porque está sendo aviltado algo que foi dado para ser vivido, experimentado com alegria e com prazer. Eu estou fazendo aqui uma apologia à promiscuidade? Não, claro que não. Acabei de falar, aliás, contra isso. Mas estou lhe dizendo que sexo tem a ver com relação. Não existe sexo fora do casamento. O que existe é casamento com bom sexo ou com sexo ruim. E todo aquele que fizer isso vai estar tendo que viver com essa perspectiva e com essas dimensões. E vai lidar com os desdobramentos disso. E vai ter que ter responsabilidade com aquilo que deriva disso. E isso é algo que é bem complexo, não dá para explicar em 5 minutos, mas eu queria trazer um pouco de lucidez sobre o tema e queria revelar para você que quase tudo que se ensina sobre sexo na igreja está equivocado, está completamente fora da perspectiva da beleza, da graça, da alegria e do prazer que nós somos convidados a ter na relação com o outro. Eu queria ter tempo para falar desse pequeno dicionário amoroso, demonstrando para você como as coisas estão distantes da verdade, da fé, do evangelho, daquilo que Jesus ensina. Mas eu acho que já deu para você ter aí um pouquinho, uma pitada, né, um reflexo aí na lousa
da vida, de como nós estamos distantes. Espero que Deus traga uma boa aplicação de tudo que nós conversamos e que você caminhe com boa consciência, com fé no seu coração, na simplicidade do Evangelho, debaixo do favor e da graça de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, no nome de Jesus, amém.